Fala moçada, tudo certo? Ó, nós vamos agora começar uma outra parte da física, né? Nós encerramos a parte de cinemática. Agora o nosso intuito é dar início à dinâmica, né? Lembrando que na dinâmica, com as leis de Newton, né, com a introdução das leis de Newton, tem por finalidade explicar as causas do movimento ou a causa da ausência de movimento do corpo, tá joia? Então, na cinemática, a nossa preocupação era descrever o movimento sem se preocupar com o que fazia o corpo se mexer. A preocupação essa, né, do que faz o corpo se mexer, se deve à dinâmica que vem com as leis de Newton, né? A base da dinâmica, né? E a base de quase toda a mecânica, para falar a verdade, são as leis de Newton, tá? Então, pessoal, esse conteúdo já está lá no site, tá? É só você baixar, é só você entrar lá nos slides de aula, procurar por dinâmica. Aí na dinâmica você vai ter as leis de Newton, tá certo? Todas as três. Embora esse vídeo seja exclusivo da primeira lei de Newton, todas as três leis de Newton vão estar nesses slides, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, o Newton, ele até vale a pena a gente falar um pouquinho dele aí, né? Porque o Newton, pessoal, embora nem todos saibam ou nem todos tenham uma ideia da importância, ele foi tão brilhante quanto ou até mais brilhante que o próprio Einstein. Porque o Newton, pessoal, ele, olha lá, século XVII, né? 1642 a 1727, né? O Newton, gente, ele tinha uma importância tão grande, ele tinha uma mentalidade tão brilhante que a física que ele sabia não era conseguida, ou ele não conseguia, né, perdão, descrever a física que ele sabia com a matemática que tinha. Então ele teve que revolucionar a matemática. Ele foi um dos criadores do cálculo. Quem for fazer exatas lá na faculdade, né, vai estudar cálculo 1, 2, 3 e cálculo até não sei qual, né? E o Newton, né, junto com Leibniz, né, eles que guardam assim a disputa de quem criou primeiro, né? Mas o Newton, você pode ter certeza que ele deu enorme contribuição, tá certo? Então, olha só que brilhante, gente. Ele teve que criar uma matemática que descrevesse a realidade do jeito que ela é para explicar a física que ele sabia, né? Isso é incrível, tá certo? E aí, com esse intuito de explicar tudo o que ele sabia, né, com relação à causa dos movimentos dos corpos, ele lançou esse livro aqui, ó, em 1687, o Principia, né? Uma das bíblias sagradas aí da mecânica, né? Esse Principia, pessoal, essa é a capa original mesmo do livro, né? Ele traz, né, as três leis de Newton, né, que a gente conhece, e a lei da gravitação universal, que a gente poderia chamar de quarta lei de Newton, tá? Mas por hora nós vamos estudar apenas as três leis iniciais. E aí, pessoal, a primeira lei, ele vai tentar descrever o que acontece com o corpo quando eu somo, vetorialmente falando, todas as forças que atuam nesse corpo e essa soma é nula. Então, o que será que acontece com o corpo? Ele vai explicar na primeira lei. Já na segunda, ele vai explicar o que acontece com o corpo se essa resultante não for zero, né? Então, se a força resultante não for zero, o que vai acontecer com o corpo? E a terceira lei vai ser uma tentativa e, consequentemente, conseguir, né, descrever como que corpos interagem entre si, como os corpos trocam forças entre si, tá certo? Então, vamos lá. Como pré-requisito para a gente entender a primeira lei, nós precisamos entender primeiro o que é inércia. Moçada, inércia
é aquela história, né? É aquela dificuldade, né? É aquela resistência que o seu corpo oferece para mudar o estado em que ele se encontra, tá joia? Então, pessoal, a inércia, você tem que tomar muito cuidado porque ela é capaz de te dar informações extremamente importantes com relação a esse corpo, tá? Então, como que a gente define inércia? A definição mais pomposa, a definição melhor para nós que estamos no ensino médio seria essa, gente, ó. Dificuldade, né, que o corpo oferece de mudar o seu estado de repouso para movimento. Certo? Então, toma cuidado, gente. O que seria essa bendita dessa dificuldade que o corpo oferece? Pessoal, tenho certeza que você em algum momento você estava dentro do carro com seu pai, com sua mãe, né? E eles aceleram esse carro ou brecam esse carro de forma aleatória, né? De forma, né, abrupta, né? Então, o que acontece? Você percebe, pessoal, que quando seu pai breca o carro de forma assim, né, inesperada, você é lançado para frente, né? Por quê? Porque o seu corpo, olha lá, olha o gif do carro aí, ó, é o que está acontecendo, né? No caso de uma colisão, de uma brecada mais forte, você é lançado para frente, por quê? Porque o seu corpo estava em movimento junto com o carro e na hora que ele vai mudar, ou na hora que algo tenta mudar esse estado de repouso para movimento, ou de movimento para repouso, o seu corpo oferece dificuldade. Ele não quer mudar o estado. A mesma coisa, olha lá, o rapazinho, quando o canguru empurra ele, olha lá, ó. Você vê que ele tenta ficar no mesmo lugar, né? Porque a inércia dele faz com que isso aconteça, né? Então ele oferece essa dificuldade mesmo de mudar o estado, tá certo? Então, essa definição é a mais legal, tá? Resistência ou dificuldade que o corpo oferece para mudar o seu estado de repouso para movimento e de movimento para repouso. Muito embora você já tenha visto isso aí acontecer, ó. Você já tenha definido inércia dessa forma, né? A inércia, quando um corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso, e quando ele está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Olha lá, ó. Ó a moça aí, ó. Na hora que ela acelera a moto, gente, olha o GIF, ela está em repouso. Está vendo? Ela não está preparada para essa aceleração. Você pode ver que o corpo dela, né, o pescoço condena lá, ó. Ele dá aquela jogadinha para trás, né, gente? Por quê? Porque ele está em repouso, ele quer permanecer em repouso. Agora, ó o cara quando ele cai da moto aqui no GIF da direita, gente. Você pode ver, ele está em movimento, a moto vai brecar até parar. Mas olha lá, ó, ele vai, né, sendo jogado para frente, ó, junto com a moto. Por quê? Porque ele está em movimento, ele quer permanecer em movimento. Então, assim, você definia a inércia no 9º ano, no 1º ano e assim vai. Mas agora, a partir de hoje, gente, você vai definir inércia dessa maneira, tá? Rafão, tudo bem. Então, esse corpo, ele oferece uma certa dificuldade, né, para mudar o seu estado. E isso é a inércia. Aí a sua pergunta é a seguinte: existe alguma grandeza que eu posso observar no corpo e falar assim, pô, esse corpo tem essa grandeza muito evidente, então é bem capaz desse cara, sei lá, oferecer muita dificuldade ou pouca dificuldade, pela grandeza que você vai analisar. E a grandeza que eu tô falando, gente, é a massa. A massa do corpo vai ser responsável por medir a inércia dele, tá joia? Quanto maior a massa do corpo, maior a inércia, né? Então você deve estar pensando assim, pô, o Rafão tá uma baita de uma inércia. Lógico, né, gente? Eu tenho muito mais dificuldade. É só você pensar assim, para você entender o que é inércia, né? Imagina eu correndo para o seu lado, você tem que me brecar, né? Para você me brecar, você tem que vencer a minha resistência que eu ofereço para mudar o estado de movimento para repouso, né? E aí, fazer isso é uma tarefa um pouco mais difícil, porque a minha massa é maior, né? Você pode pensar um carro e um caminhão, os dois com o mesmo freio, e os dois a 100 km por hora.
Se você brecar os dois juntos, você vai ver que o carro para bem antes, porque a massa dele é menor, né? E o intuito de colocar esse naviozinho aí, gente, é dar um exemplo. Pensa comigo. Sabe aqueles navios petroleiros que vão do porto até uma base, né, que fica em alto mar, né? E aí eles recolhem o petróleo dessa base e voltam para o porto. A massa desses navios, gente, é tão grande, a inércia deles é tão grande, que o capitão do navio, na hora que ele percebe que ele está a uma certa distância do porto, equivalente a 1 hora de viagem, ele já desliga os motores. Esse restante do movimento, o navio completa só por inércia, né? De tão grande que é a massa desse danado desse navio, né? Então ele já desliga o motor e ele deixa o seu navio continuar por inércia, tá certo? Então a massa é a medida da inércia. Muito bom. Rafão, agora vamos para a primeira lei, né? Porque a primeira lei, gente, a gente precisou passar pela inércia aí, porque cada lei de Newton, você vai ver, ela tem como se fosse um codinome, né? E a primeira lei, ela é conhecida como o princípio da inércia. Ah, então o que tem a inércia a ver com a primeira lei? Nós já vamos descobrir. Presta atenção. Como na primeira lei eu vou tratar da situação em que a soma vetorial de todas as forças é zero, eu vou pensar assim, bom, se a soma vetorial das forças é zero, a força resultante é nula. E é justamente disso que a gente está falando. Quando a força resultante é nula, gente, eu tenho aquilo que eu chamo de equilíbrio de forças, né? Eu tenho uma situação de equilíbrio. Eu tenho a soma de todas as forças se anulando. Lembrando mais uma vez, essa soma é vetorial, tá? E aí o que acontece com o corpo? Gente, não tem outra maneira. De acordo com o que o Newton nos enuncia, nós podemos ter a certeza seguinte, que quando um corpo está livre da ação de forças, entenda isso não como que não tenha força atuando nele, mas sim que livre da ação de forças quer dizer que a força resultante, a soma de todas as forças é zero. Se ele estiver parado, ele vai permanecer parado. Então, se ele está em repouso, ele permanece em repouso. E se ele estiver em movimento, ele vai permanecer em movimento, mas não em qualquer movimento. Vai ser em um movimento retilíneo e uniforme. Tá joia? Então, pessoal, por definição, o que é a primeira lei de Newton? Rafão, o Newton falou assim, se você pegar a definição que o Newton deu lá naquele princípio, vai estar escrito assim, que a primeira lei de Newton, o enunciado dela é mais ou menos assim, quando um corpo está livre da ação de forças, ou seja, quando a força resultante que atua no corpo é zero, ele mantém sua velocidade vetorial constante. Manter a velocidade vetorial constante é manter o vetor velocidade com o mesmo módulo, direção e sentido. E manter a velocidade vetorial constante, eu só consigo em dois casos. Ou estando parado, que é o meu vetor é zero, ou estando em movimento retilíneo uniforme. Porque o movimento uniforme, o módulo é o mesmo. Retilíneo, a direção e o sentido vai ser sempre a mesma. Então eu mantenho o meu vetor velocidade constante. Tá joia? Então, o enunciado da primeira lei da forma mais formal possível seria assim, um corpo livre da ação de forças mantém sua velocidade vetorial constante por inércia. Tá joia? Então, mastigando esse enunciado, o Rafão chegou nisso aí para você. Se a força resultante for zero, ou o corpo está parado, ou em movimento retilíneo uniforme. Eu não tenho outra opção. Tá joia? E aí, pessoal, olha lá, Olha um outro gênio aí, né? Olha o Einstein, né? O Einstein tá paradinho aí, gente. Ele não vai sair desse repouso enquanto ele não vencer a inércia de repouso, enquanto não vier o agente externo ali, atuar nele e ele sair do repouso, né? Então, se a velocidade é zero, a força resultante que está atuando sobre o Einstein é zero, tá? Olha essa patinadora, olha aí,
ela está em movimento retilíneo e uniforme, né? Velocidade sempre constante, olha lá, ó. Então ela também está movendo por inércia, tá, gente? Movimento retilíneo uniforme. O vetor velocidade não varia, consequentemente a força resultante é zero, tá certo? Vamos lembrar disso. E aqui o Rafão te dá alguns exemplos importantes, né, da aplicação desse conceito da inércia, né? Gente, o nosso cinto de segurança no carro, a importância dele está em nos proteger da nossa própria inércia. Porque no caso de uma freada brusca, né, ou de uma colisão frontal, o nosso cinto não deixa a gente continuar o movimento que a gente continuaria por inércia. Se a gente não estiver usando o cinto, gente, os danos são extremamente graves, porque eu posso me chocar contra o para-brisa do carro ou até ser arremessado, lançado para fora do carro, né? Quantos acidentes você já não ouviu falar que a pessoa foi lançada para fora do carro, né? Porque certamente estava sem cinto de segurança, tá certo? Então toma cuidado, gente. O cinto de segurança, ó, o bebê na cadeirinha aí, né? Olha lá, ó. Você pode ver em roxo aí que você tem um cinto de segurança, né? Não deixando essa criança ser arremessada para fora do carro, tá? Então o uso do cinto é imprescindível. E o outro, pessoal, isso aí é um acidente, ó, esse GIF é um acidente que ocorreu na Fórmula 1 e infelizmente esse piloto chegou a falecer, esse que bateu no trator, mas é devido à aquaplanagem. Rafão, o que é essa aquaplanagem? Gente, quando chove na estrada, né, você tem aquela laminazinha de água sobre o asfalto, e essa lâmina de água faz com que o atrito entre os pneus e o asfalto fique muito próximo de zero, né? E aí o perigo qual é? Com o atrito muito próximo de zero, já que o que faz a roda girar é o atrito entre o chão e o pneu, o carro é perigoso em algum momento aquaplanar. Por quê? Porque no momento dessa aquaplanagem a força resultante é zero sobre ele. E aí, pessoal, não importa o que o piloto, o motorista do carro faça, né? Aí você pode ver que é uma curva, né? Você pode ver pelo contorno aí dos pneus de proteção, esses pneus brancos aí, ó, de proteção, ó, ele tava numa curva. Mas você vê que ele passa reto, pessoal, ó, e não parece nem brecar. Fala assim, pô, o cara tá vendo que ele vai bater, ele não breca? Não é, gente. É porque a força resultante nele é zero. Então não importa o que ele faça, ele vai permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Até que um agente externo mude essa situação, essa condição que ele se encontra. Tá certo? Então no caso de uma aquaplanagem, gente, quantas pessoas também você não viu? Nossa, o cara passou reto na curva. Lembra que a velocidade vetorial ela é tangente à trajetória no sentido de movimento? Quando você está fazendo uma curva e o carro perde o controle, ele vai passar reto, por quê? Porque a força resultante é zero, então ele vai sair pela tangente, porque a velocidade é a tangente à trajetória. Ele vai nesse movimento retilíneo e uniforme, tá certo? Então, no caso da aquaplanagem, pessoal, o que faz com que você continue o movimento aí, ó, saindo reto da curva, né? Seria o caso da inércia atuar sobre você, porque a sua força resultante, ou a força resultante que atua em você é zero. Tá certo? Então, ó lá, iríamos começar a segunda lei, mas isso é tema de uma próxima aula. A gente vai ficando por aqui e eu espero vocês nos exercícios, tá certo? Um abraço, até mais.